Bom dia, pessoal. Nessa segunda aula da BNP, a gente vai tratar das operações de matrizes. São três operações que a gente vai ver. A primeira delas é a adição. Automaticamente, quando a gente trabalha com a adição, a gente vê a ideia de subtração, porque a subtração ela deriva da adição, tá? Somar números negativos vira subtração, tá? Mas aí a gente trata como se fosse uma coisa só, tá? Então, aí seria adição, seria somar ou diminuir matrizes. Primeira coisa que a gente vai observar quando a gente estiver somando e subtraindo matrizes, é que essas matrizes, para serem diminuídas ou somadas, elas têm que ser do mesmo tamanho, tem que ter o mesmo tipo, tá? Então, a gente vai ter uma matriz A, que tem um tamanho qualquer aqui, que eu vou colocar M por N, e uma matriz B, que aí a gente vai chamar de Bzinho, os elementos dele, porque eu tô na matriz B, e ela tem que ser também M por N. Se elas tiverem as mesmas características, os mesmos tamanhos, né, eu posso somar elas. Como fazer a soma? Eu vou somar termo a termo, elemento com elemento, tá? Então, por exemplo, se eu tenho uma matriz A, formada pelos números 1, 2, 3, 5, 0 e 8, menos 8 para ter um número diferente, e uma matriz B, 3, 2, 7, 1, menos 3 e 4, se eu for fazer a soma dessas duas, vai aparecer a matriz A mais B. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar o elemento do A e somar com o elemento do B. Eu vou fazer aqui passo por passo, gente, mas quando a gente está trabalhando mesmo, assim, fazendo as continhas, vocês podem fazer direto, não precisa fazer passo a passo, não. Mas a ideia seria o quê? Pegar o primeiro elemento desse, Então, ó, notem que essa é uma matriz três linhas, que o professor escreveu errado. 3 linhas e 2 colunas, 3 linhas, 2 colunas. Então, elas têm o mesmo tamanho. Então, primeiro elemento com o primeiro elemento, segundo elemento com o segundo elemento. Então, 2 mais 2. Da segunda linha, 3 com 7. Então, 3 mais 7. Próximo elemento, segunda coluna, 0 com 1. O correspondente do 0 seria 1. Correspondente do 3, correspondente do 5 é o menos 3. Então, aqui, ao invés de somar, como eu estou diminuindo aqui o número, eu mantenho o sinal do número. Seria mais com menos, na verdade. Seria 5 mais menos 3. Só que mais com menos é menos. Então, eu posso colocar direto. O último número, menos 8 mais 4. Beleza. O que a gente vai fazer agora? Agora é só fazer a continha mesmo que está indicado dentro da matriz. 1 mais 3 é 4, 2 mais 2 é 4, 3 mais 7 é 10, 0 mais 1 é 1, 5 menos 3 é 2, e tô devendo 8, paguei 4, fico devendo 4. Então, resulta numa matriz, ó, a professora tá com 2 na cabeça. 3 por 2. Certo? Então, essa é a ideia de somar ou diminuir matrizes. Se fosse um sinal de menos aqui, como que eu faria? Eu ia ter que inverter todos os valores aqui, todos os sinais, e para poder realizar a operação, tá? Mas a ideia é bem simples, não tem muito segredo, não. O que tem que observar? Só o tamanho da matriz e somar termo a termo. Tá, essa operação, gente, ela tem algumas propriedades, ela cumpre algumas propriedades de matrizes. São 4 propriedades. A primeira dela a gente chama de comutativa. A comutativa, ela vale para números reais também, tá? Então, a maioria dessas propriedades, ela vale tanto para número real quanto para matriz. Só que tem algumas propriedades dos números reais que não vale para matrizes, tá? Então, a comutativa, ela vale a comutativa da soma, porque também a gente tem que lembrar que a gente está na operação de soma. Então, a gente dá nome para as propriedades, começando com A.
de A de adição. Então, se falar em propriedade A1, seria a propriedade comutativa da adição. Tem que prestar atenção nesse A. O número até que não importa muito, se vocês souberem o que é a comutativa, mas tem que prestar atenção se é a comutativa do A, porque quando a gente for para multiplicação, existe lá os nomes das propriedades da multiplicação, algumas vão ser iguais, e outras não vão existir. Então, o caso da comutativa na multiplicação, ela não existe. Ela não vale, não é que não existe, ela não vale na multiplicação, ela só vale para adição, tá? Então, o que seria comutativa? Se eu tenho lá uma matriz A mais B, se eu somar ela nessa ordem, é a mesma coisa que se eu somar na ordem inversa, somar B mais A. Para números reais, o que seria isso? Tenho lá 2 mais 3, 3 mais 2. Os dois dão a mesma resposta. Numa matriz seria semelhante. Se eu pegar duas matrizes, somar A mais B e B mais A, vai dar a mesma resposta, tá? Então, por exemplo, ó, tem uma matriz A e uma matriz B. Vou fazer a soma. 1 mais 3, 4. 2 mais 2, 4. 3 mais 0, 3. 4 mais 5, 9. Se eu inverter o posicionamento dessas duas, então, eu reescrever aqui 3, 2, 0 e 5. Então, se eu inverto o posicionamento das duas, o que dá como resposta? Então, vamos somar lá. 3 mais 1, 4. 2 mais 2, 4. 0 mais 3, 3. 5 mais 4, 9. Então, ou seja, eu cheguei no mesmo resultado. Então, é isso que a propriedade diz. Que se eu somar matrizes A mais B, é a mesma coisa que eu somar B mais A. Então, em alguns casos, assim, talvez seja preciso inverter a ordem da soma. Então, eu posso fazer porque vale a propriedade comutativa. A segunda propriedade, a gente chama de A2, é a propriedade associativa. Ela é parecida, a ideia é parecida com a anterior. Essa propriedade diz assim, vai envolver 3 matrizes, então essas matrizes têm que ter o mesmo tamanho. Lembrando que todas as matrizes que eu estou tratando aqui, matrizes que têm o mesmo tamanho, tá? Então, vou somar 3 matrizes. Quando a gente faz a soma de 3 matrizes, geralmente a gente soma 2 e depois soma mais 1. Então, a gente calcula o resultado dessa, depois soma esse resultado dessa com essa terceira. Então, o que acontece? Se eu mudar a ordem dessa soma, em vez de somar o A mais B, eu somar o B mais C e depois somar o A, ele não vai alterar. Então, como que a gente escreve isso, né? Então, a gente indica por parênteses quem que a gente está somando primeiro. Aqui eu estou somando o A mais B, como resultado desse, somo com o C. Aqui eu estou somando primeiro o B mais C, o resultado desse, somo com o A. Então, se eu fizer em ordens diferentes, qualquer ordem diferente que se apresente, eu vou ter o mesmo resultado também, tá? Então, essa é a propriedade associativa. A quarta propriedade, terceira, a gente chama de elemento neutro. O que é um elemento neutro? Por exemplo, o elemento neutro da soma, quando a gente está tratando de números, que número que eu vou somar com um determinado número, por exemplo, com o número 5, que não vai alterar a resposta, vai dar 5 como resposta. Então, sempre quando a gente estiver tratando de números, o valor que a gente soma e não agrega nada, que não altera a conta, é o valor 0. Então, aqui no elemento neutro da soma, para matrizes, também vai ser o 0, só que não é o zero número, é o 0 matricial. Então, o que seria o 0 matricial? Seria uma matriz nula, tá? Então, sempre que eu tiver uma matriz nula, então, digamos que essas matrizes aqui são matrizes M por N, né? Então, aqui eu vou somar uma matriz M por N também com o A. Se eu somar uma matriz nula com o A, não vai alterar a conta, vai dar o próprio A, tá? Então, sempre vai aparecer, assim, essa matriz nula nesse formato aqui, com o 0 dentro, tá? Então, esse 0, quando a gente expande para um determinado M linhas e N colunas, vai ser
Uma matriz cheia de zerinhos, tá? E o elemento simétrico, que é a última propriedade de adição, o elemento simétrico, a gente vai precisar, é como se fosse a matriz oposta. A matriz oposta seria o elemento simétrico. Então, se eu tenho a matriz A, eu vou conseguir sempre escrever uma matriz oposta ao A, que a gente denota por menos A. Essa matriz menos A seria a matriz, essa matriz oposta A, ela seria o elemento simétrico da adição. O que acontece? Se eu somo A com o oposto de A, vai dar a matriz, matriz nula como resultado. Por exemplo, se eu tenho lá o número 2, o oposto 2 é o menos 2. Então, 2 menos 2 dá 0. Então, aqui na matriz é a mesma ideia, só que expandido para a ideia mesmo de matrizes, certo? Então, essas são as 4 propriedades: comutativa, associativa, elemento neutro e elemento simétrico da adição, tá? Que a gente tem. Essas propriedades, gente, caem muito em testes de vestibular. Não cai tanto assim. Em concurso, assim, eu não lembro muito de ter visto essa ideia de propriedades. No Enem também não lembro de ter. Não é que eu não lembro, assim, gente. Faz tempo que eu não pego as provas do Enem sobre esse assunto pra gente dar uma analisada. Posso até procurar. Mas, assim, é bastante comum mesmo cair em vestibular. Tipo, questão que cai matrizes. Às vezes não cai tanto operacional, mas cai as ideias das propriedades, quais são válidas e quais não são válidas. Ou aplicação dessas propriedades, tá? Então, gente, dando sequência as nossas operações, a próxima operação que a gente vai tratar é a multiplicação de um número real por uma matriz, tá? Então, não é multiplicação de matrizes ainda, tá? Então, multiplicação de matriz por um número real. Por um escalar. Então, beleza. Esse também é bem tranquilo de fazer, povo. Eu acho que esse assunto eu já trabalhei com vocês na sala, mas assim, foi muito rapidinho. Então, vale a pena a gente relembrar, né? Então, assim, se eu tenho um número, um K, eu posso chamar esse número da letra que eu quiser, tá? Então, pode aparecer com vários formatos. Mas, digamos que ele seja K aqui pra gente, né? Um K valendo 3. E eu tenho uma matriz A. Uma matriz 5, 2, 3, 8, menos 1, 0, 6, 10, 5, 4, 7. Beleza. Uma matriz, 3 linhas, 4 colunas. Digamos que eu quero a operação seguinte. Dado que K vale 3 e que o A seja essa matriz, calcule A vezes K ou K vezes A. Tanto faz também a ordem que esse valor aparece, tá? É mais comum o número aparecer na frente, tá, gente? Mas não é tão determinante assim. Pode aparecer que ele pode aparecer atrás da matriz, tá? Então, aqui eu vou colocar, tanto faz também, né? Tipo, isso é a mesma coisa, tá? Então, K vezes A vai ser quem? Vai ser o 3 vezes a matriz A. A matriz A é todos aqueles carinhas que estão lá. Menos 1, 10, 0, 5, 8, 4, 6 e 7. Tá, se eu tenho um número que está multiplicando aqui fora da matriz, o que eu vou fazer com ele? Eu vou jogar ele para cada elemento que eu tiver na matriz. Para todos os elementos da matriz, tá, gente? Então, aqui eu vou escrever bem por partes, mas vocês podem fazer direto, tá bom? Eu vou pegar esse 3 e vou multiplicar por todo mundo. Então, vai ficar 3 vezes 5, 3 vezes 2, 3 vezes 3, 3 vezes 8, 3 vezes menos 1,
3 vezes 0, 3 vezes 8 de novo, 3 vezes 6, 3 vezes 10, 3 vezes 5, 3 vezes 4, 3 vezes 7. Então, eu pego o carinha que tá multiplicando e jogo para dentro da matriz e multiplico todos os elementos que tem na matriz por esse número, tá? Aqui uma matriz, 3 linhas, 4 colunas. 3 linhas, 4 colunas. Tá, qual é a resposta disso, então? Aí é só fazer a continha. 3 vezes 5, quanto que dá? Dá 15. 3 vezes 2, dá 6. 3 vezes 3, dá 9. 3 vezes 8, 24. Menos 3. 3 vezes 0, 0. 3 vezes 8, 24. 3 vezes 6, 18. 3 vezes 10, 30. 3 vezes 5, 15. 3 vezes 4, 12. 3 vezes 7, 21. Terminou a multiplicação? Fechou o resultado, certo? Então, multiplicar a raiz por um número real é isso aí. Não tem muito segredo, não, tá? Vou colocar um exemplo aqui que a gente pode aparecer, que é quando aparece, assim, não só a multiplicação, mas aparece a adição também, tá? Então, por exemplo, x vai ser igual a 3 vezes A menos 2 vezes B mais C, sendo que a matriz A vale 2, 1, 4 menos 2, a matriz B vale 5, 8, 7, 6, e a matriz C vale menos 10, menos 8, menos 9 e menos 4. Então, beleza. Tem as matrizes e tem uma equação que ela cumpre. Eu quero saber quem é essa matriz resultado, essa matriz X. Então, o que que a gente vai fazer? A gente vai substituir. Onde tiver A, eu vou substituir a matriz A. Onde tiver B, eu vou substituir a matriz B. E onde tiver C, eu vou substituir a matriz C. Tá. O que que a gente faz agora? Primeiro, a gente vai resolver essas multiplicações. Esse 3 vezes essa matriz e daí esse número aqui vezes essa. E depois a gente faz a soma. Vou fazer direto, gente. Não vou fazer o passo anterior lá, que nem na explicação anterior, que eu fiz passo por passo. Aqui eu já vou fazer direto, tá? 3 vezes 2 é 6. 3 vezes 1 é 3. 3 vezes 4 é 12. 3 vezes menos 2, menos 6. O sinal de menos eu vou manter e vou multiplicar o 2. 2 vezes 5 é 10. 2 vezes 8, 16. 2 vezes 7, 14. E 2 vezes 6 é 12. Mais todos esses carinhas que estão aqui, né? Notem que todas as matrizes que eu coloquei aqui têm o mesmo formato. Se uma delas não tivesse o mesmo formato, já não daria certo, tá? Beleza, o que que a gente vai fazer agora? Eu vou ter que pegar o elemento dessa, diminuir dessa. Então, aqui que vale a questão lá da propriedade associativa. Eu posso fazer todos os 3 diretos? Nada me impede. Mas, para organizar o pensamento, fica mais fácil somar primeiro duas e depois a outra. Então, a gente vai fazer primeiro essa parte aqui, gente, tá? Então, somar como se fosse o A mais B, depois somava C, tá? Então, ó, 6 menos 10. 6 menos 10 vale menos 4. Eu vou fazer, por causa do sinal, vou fazer escrito bem separadinho, para vocês não se confundirem. 3 menos 16. 12 menos 14. Menos 6 menos 12. Mais menos 8 menos 10, menos 9, menos 4. Deixa eu pegar uma outra folha aqui, gente. Então, continuando, né? 6 menos 10 é menos 4.
3 menos 16 é menos 13. 12 menos 14 é menos 2. Menos 6 com menos 12, menos 18. Mais, menos 8, menos 10, menos 9, menos 4. Agora que eu obtive o resultado dessas duas, eu vou somar agora com a terceira, tá? Então, somando com a terceira, menos 4, mais com menos fica menos 8. Menos 13, vou repetir, mais com menos 10. Menos 2, vou repetir, mais com menos 9. Menos 18, vou repetir, mais com menos 4. Agora, a continha final, gente, pra gente finalizar. Tô devendo. Soma as dívidas e continuo devendo. Então, menos 12, menos 23, menos 11 e menos 22. Então, esse é o resultado da matriz X, uma matriz 2x2. Então, essa é uma das aplicações que a gente tem para resolver equações matriciais. Então, assim, envolvendo tanto a soma quanto a multiplicação por número escalar nessas operações, tá? Então, a princípio, seria isso. Para não ficar um vídeo muito longo, eu vou parar por aqui. E aí, a gente faz um outro vídeo para discutir a questão da multiplicação por um número... Multiplicação de matrizes. Não só de um número, que nem foi feito aqui, mas a multiplicação entre duas matrizes, tá? Então, espero que os vídeos ajudem. Eu vou deixar mais alguns vídeos, caso vocês não conseguirem me entender nesses vídeos, eu vou deixar mais alguns vídeos que a gente encontra de professores na internet. Tem um professor que eu gosto, que eu acho que é bastante didático, assim, ele explica, né? Que é o Ferreto. Aí eu vou deixar algumas aulas, provavelmente deles, que pode servir como um material de apoio, um material complementar. Precisa assistir essas aulas que eu sugeri, só se vocês não entenderem a minha explicação, tá, gente? Se vocês não entenderem a minha explicação, é sempre bom ouvir uma outra pessoa falando. Mas se vocês conseguirem entender os vídeos que eu estiver trazendo, vocês não precisam ficar revendo outros vídeos além, a menos que vocês queiram, tá? Então, é isso. Muito obrigado pela atenção de vocês. Bons estudos para todo mundo e se cuidem nessa pandemia aí, certo? Tchau, tchau.